às 18 horas. Ontem a gente recebeu o José Mauro Delela, analista econômico-político. Hoje estamos com a Flora Meireles, CFA, representando a PINCO, uma das maiores gestoras de recursos e investimentos do planeta. Ela vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre a sua análise, né, da conjuntura política e econômica atual no mundo, contar um pouco do cenário, falar um pouco sobre asset allocation, que é um ponto que a gente tem trazido para vocês, né, recorrentemente. E no final a gente vai abrir para perguntas e respostas, né, 10 a 15 minutinhos. Vale lembrar também que a gente está com a agenda cheia. Amanhã a gente tem o Alessandro representando a Dália Capital, um fundo de renda variável, mais de 5 bi sob gestão. E na sexta-feira também teremos outra casa aí de bolsa, né, de ações. Quem vai estar aqui com a gente vai ser o Luiz Felipe Amaral, principal gestor do Equitas. Então não percam, fiquem aqui. Bom, Flora, estamos super felizes de estar com você. Acho que de toda essa agenda que a gente montou, a PINCO, ela tem um viés aí de diversificação importante, que é o que a gente, né, traz para os nossos clientes no nosso dia a dia. Então, a gente segue aqui uma recomendação muito baseada em asset allocation. Temos participação em bolsa, né, nas carteiras dos nossos clientes, em fundos multimercados, renda fixa. Fazemos boa parte, né, dessa renda fixa em ativos indexados à inflação e incentivados. Mas não são todos os clientes que conseguem acessar o mercado internacional, não conseguem acessar a renda fixa global. E eu queria, né, assim, já abrir o espaço para você, deixando essa mensagem aí de como a PINCO pode nos ajudar, né, ao acesso a estratégias globais e quais são os cenários de vocês. Bem-vinda, o espaço é seu. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos os clientes que estão aqui nessa live. É uma honra estar aqui falando com vocês. Eu vou me apresentar primeiro. Eu trabalho aqui na PINCO no Brasil com desenvolvimento de negócios faz quase um ano. Antes da PINCO, eu trabalhei como economista de Private Bank por 6 anos no Itaú e na Goldman Sachs. Então, eu tenho esse background de economia, né? Então, acho que eu vou tentar também dar um viés um pouco mais macro para a apresentação, porque acho que é um choque que está vindo lá de fora, né? E que acabou atingindo o Brasil. Então, acho que é interessante também a gente ver esse aspecto econômico de toda a crise. Vou falar um pouquinho da PINCO também, né? Porque por mais que ela seja uma das maiores gestoras do mundo, ela não é tão conhecida assim aqui no Brasil, né? A gente já está no Brasil desde 2012, a gente tem nossos fundos aqui no Brasil desde 2016. Mas mesmo assim a gente ainda não é tão conhecido como a gente é no resto do mundo, né? A PINCO é uma gestora global, a gente tem quase 50 anos, a gente já passou por várias crises como essa, né? Então a gente tem um DNA muito forte, né, nos mercados de renda fixa internacional. A nossa sede é na Califórnia e a gente faz gestão hoje de 1,9 trilhões de dólares no mundo todo, né? O nosso foco é principalmente na renda fixa e a gente acredita que a maneira mais responsável de gerir o dinheiro dos nossos clientes é a gestão ativa, né? Então, o nosso foco é sempre em gestão ativa, principalmente de renda fixa, e é onde a gente usa todos os nossos recursos. Nosso foco é 100% em gestão de fundos, né? A gente não tem outro business, outra linha, a gente não é banco, a gente não é wealth management, a gente não é investment banking, a gente é só uma gestora de fundos. E isso é importante porque é um foco muito grande. Todos os nossos recursos são focados nisso, em fazer gestão ativa de renda fixa. Então, o que eu vou falar aqui um pouco, né? Até vou passar mais ou menos o que eu estou pensando em apresentar, para já organizar na cabeça de todo mundo. Vou falar um pouco de economia, porque é importante a gente dar esse background macro para todo mundo, para entender o que está acontecendo nos mercados, o que a gente está vendo na economia, o que a gente espera
olhando para frente. Depois eu vou falar um pouco dos mercados, né? Como os mercados reagiram nessas últimas 2 semanas, que foram semanas extremamente turbulentas em todo o mundo, mas principalmente na renda fixa nos Estados Unidos. E depois eu vou falar um pouco do que a gente está vendo de oportunidade, como a gente acha que vai ser o mercado nos próximos meses e como a gente vai agir nesse mercado olhando para frente, né? E aí eu falo um pouco também do fundo, o que o fundo faz, o que esperar para esse fundo olhando para frente. Então, começando por esse cenário, esse panorama macro, né? A gente está num período super desafiador economicamente, né? A gente nunca passou por uma crise com essa causa, né? É uma causa que veio de fora do mercado, né? Um vírus que acabou fazendo com que as economias todas fossem obrigadas a parar, né? Então, é um choque que vem tanto do lado da oferta, ou seja, paralisação de indústrias, paralisação de produção mesmo, né? E isso começou lá na China no começo do ano e começa a atingir toda a cadeia industrial do mundo inteiro agora. E, por outro lado, é um choque de demanda também, porque você tem uma paralisação do consumidor. O consumidor não pode mais sair, não pode mais consumir, não pode mais ir em restaurante, viajar, etc. Então, você tem também um choque direto no setor de serviços. E o setor de serviços é um setor muito importante para a economia americana, é o principal componente do PIB americano. Então, você vai ter pela primeira vez, acho que na história dos Estados Unidos, uma recessão que vai ser causada pelo setor de serviços. Além desses 2 choques, você tem um choque que vai vir do mercado financeiro. Então, essa turbulência que foi gerada no mercado financeiro por causa da incerteza econômica, ela volta para a economia. É um impacto que vem da economia no mercado e volta também impactando a economia de volta, né? Então, você tem esse terceiro choque, que é o choque financeiro, e o quarto choque, que é o choque da queda do petróleo, que veio também de uma outra circunstância, acabou atingindo todo o setor de energia, e os Estados Unidos tem um setor de energia hoje que é importante para a economia, principalmente no lado de investimento. Então, você vai ter essa queda também no lado do investimento. Então, você poderia esperar que esses choques todos causassem uma crise tão grande quanto a de 2008, né? Então, seria uma crise que poderia até virar uma depressão, como a gente teve em 2008. Mas, né, qual é o lado bom? O que a gente está vendo que está compensando um pouco esses choques e a gente acha que a crise não vai ser tão prolongada como a crise de 2008. Em primeiro lugar, o setor financeiro, o setor bancário, está entrando nessa crise muito melhor do que entrou em 2008. Então, os bancos nos Estados Unidos, na Europa, eles têm uma saúde financeira hoje muito melhor, eles têm um nível de capital muito mais alto por causa de um aumento da regulação nos últimos 10 anos e a qualidade dos ativos no balanço dos bancos hoje é muito melhor também. Então, os bancos eles estão preparados para enfrentar essa crise e a gente não vê um risco de uma crise bancária, né, de uma crise sistêmica, como foi o que aconteceu em 2008. Então, isso é um ponto muito importante para a gente conseguir passar por essa crise de uma maneira mais rápida. Quando você tem crise bancária, você tem uma situação que demora muito mais, porque o balanço dos bancos demora muito mais para serem reconstituídos, né? Que foi o que aconteceu em 2008. O segundo ponto, né, que vai fazer com que essa crise seja mais rápida é principalmente a resposta da política econômica, né? Então, a gente viu uma resposta muito rápida vindo do Fed. O Fed atuou durante essas últimas 2 semanas, quase todos os dias, e ele veio quase que aprendendo no dia a dia o que seria a resposta mais eficiente para os mercados. E finalmente, na segunda-feira, a gente viu um tiro de bazuca do Fed que deu uma acalmada dos mercados. E eu vou entrar um pouco mais no detalhe do que ele fez na segunda-feira. E, por outro lado, a gente tem a resposta fiscal, que ainda não saiu, ainda não foi aprovada, mas está quase sendo. E a gente tem uma expectativa de que até o final dessa semana a gente vai ter uma aprovação de um pacote fiscal no tamanho de 2 trilhões de dólares nos Estados Unidos, né? Então, isso vai ser também uma ajuda enorme para a economia. Isso, se você for comparar com 2008, demorou muito mais de 1 ano para sair esse tipo de resposta vindo dos governos, né? Então, agora realmente a resposta foi muito mais rápido, a tempo de evitar com que essa recessão se torne uma depressão. Então, nesse cenário em que você tem bancos saudáveis, você tem resposta dos governos rápida, e você tem uma trajetória do vírus que seja parecida com o que foi na China, ou seja, talvez o pico
da epidemia nos Estados Unidos seja aí mais ou menos em maio, junho. Então essa é a nossa premissa, né, que é uma área que não é a nossa expertise, mas a gente tem falado muito com médicos e com especialistas em saúde pública. Se a gente tiver esse pico realmente em maio, junho, a gente provavelmente vai ter o segundo trimestre do ano muito fraco nos Estados Unidos. Então o pior momento da crise vai ser o segundo trimestre, a gente vai ter uma queda muito forte do PIB. O terceiro trimestre ainda vai ser negativo, mas vai ser menos negativo. E aí o quarto trimestre já é positivo. Então você começa a ter uma recuperação no quarto trimestre, que é relativamente rápido, e você começa a ter uma recuperação mais forte no ano que vem. Então, esse é o cenário que a gente está trabalhando, né? E esse é o cenário que é um cenário de uma crise não tão prolongada, né? Um cenário de uma recessão em formato de U, mas é um pouco mais rápido, né? Não é o V, né? Que é muito rápido, como a gente teve talvez aí em 2016, mas é um U que a gente acha que vai ser profundo, mais rápido a volta. Que foi, né, a resposta do Fed, né? Então, qual que é o objetivo do Fed num momento como esse, né? O Fed, o Banco Central americano, ele tem que ter certeza de que o mercado financeiro esteja funcionando da melhor maneira. É lógico que você vai ter queda da bolsa, você vai ter queda de preços em geral, porque todo mundo, os investidores começam a reprecificar os cenários futuros, então é normal que você tenha essa reprecificação. O que você não pode ter é falta de liquidez e desordenação, o mercado desordenado, né? Porque você precisa ter liquidez para que os players do mercado, eles consigam acessar o mercado, ou seja, quem precisar de caixa consegue vender os ativos, empresas que precisem de caixa conseguem emitir numa hora dessa, mesmo que a preços um pouco mais baixos, e aí você consegue ter a economia, essa engrenagem da economia que é o mercado financeiro funcionando de uma maneira melhor. Então o Fed precisa garantir isso, né? O Fed não vai conseguir cortar juros e fazer com que apenas com o corte de juros as pessoas voltem a consumir ou voltem a produzir, porque isso é uma questão do vírus, né? Não tem como o Fed agir nesse momento. O que o Fed tem que fazer é garantir com que o mercado financeiro funcione da melhor forma possível. Então, o que o Fed veio fazendo nas últimas 2 semanas foi tentar dar mais liquidez para o mercado, porque o que aconteceu no primeiro momento, né, que foi mais ou menos 2 semanas atrás, foi uma falta de liquidez em geral no mercado, e principalmente no mercado de renda fixa, porque você tinha muitos investidores que trabalhavam muito alavancados, então pessoas que pediam empréstimo para comprar títulos, porque os yields, as taxas estavam muito baixas, então as pessoas foram tomando muito mais risco nesses últimos anos, e essas pessoas, com a queda dos preços abrupta que aconteceu nos primeiros dias da crise, tiveram que vender a qualquer preço os ativos. E na hora que você tenta vender a qualquer preço, você não acha comprador, e aí você tem uma paralisia do mercado. E é isso que aconteceu. Então, o Fed veio tentando dar liquidez para esse mercado. As primeiras ações foram: vou comprar títulos do Tesouro Americano, né, que é mais ou menos os programas de QE que o Fed vinha fazendo lá atrás, na época da crise. Isso não foi suficiente. Então, na segunda-feira, o Fed falou: eu vou comprar, depois de ter cortado já o juro para zero, né, o juro de curto prazo para zero, o Fed falou: eu vou comprar um montante indefinido de títulos do Tesouro Americano. Então, quanto precisar, eu vou comprar um montante indefinido de títulos que são emitidos pelas agências que emitem hipotecas nos Estados Unidos, e eu vou comprar também títulos corporativos. E isso é sem precedentes, né, na história da economia americana, porque o Fed não pode comprar títulos de empresas corporativas, né? Então, o Fed conseguiu achar um mecanismo para dar liquidez direta para as empresas sem ter que passar pelos bancos. Era uma coisa que o Banco Central Europeu, o Banco Central da Inglaterra já vinha fazendo, porque lá na jurisdição deles eles podem fazer. Nos Estados Unidos o Fed ainda não estava fazendo isso porque não podia. E aí, a partir de segunda-feira, ele anunciou que vai começar a dar liquidez diretamente para as empresas, ou seja, dar empréstimo direto para as empresas, comprar títulos de empresa diretamente. E isso que foi a mudança principal no mercado agora nesses últimos dias. Por isso a gente viu um alívio no mercado. Quem acompanha os mercados internacionais viu que ontem teve um dia bastante positivo. Então, isso foi essencial justamente para isso, para que a engrenagem do mercado financeiro, né, que a engrenagem da economia funcione de maneira suave, né, sem nenhuma trava no meio do caminho.
O lado fiscal da política já tem o objetivo de manter as empresas funcionando, as necessidades de curto prazo de liquidez das empresas, ou seja, você vai ter empresas que vão ter receita zero por alguns meses, né? Então, essas empresas, elas podem precisar de liquidez urgente e o que o governo precisa garantir é que essa necessidade de liquidez não se torne um problema de solvência, né? Não faça com que essas empresas quebrem, porque se essas empresas quebrarem, elas vão demitir muita gente e aí você tem um efeito colateral enorme na economia real. Então, o pacote fiscal vai tentar justamente salvar essas empresas dessa situação de falta de liquidez. O que a gente viu no mercado nessas últimas semanas de falta de liquidez extrema foi que os papéis, ou seja, os títulos de crédito de empresas de alta qualidade sofreram até mais do que os títulos de empresas de pior qualidade. Por quê? No momento de falta de liquidez no mercado, a pessoa ou o fundo ou a empresa vai tentar vender o que ele consegue nesse momento. E o que ele estava conseguindo vender eram só os papéis de alta qualidade. Então, você viu uma abertura de taxas muito maior nesses papéis de alta qualidade do que até nos papéis de pior qualidade. Então, alguns papéis sofreram muito. Então, você pode ver empresas, por exemplo, como Pepsi, como os bancos americanos, os bancos grandes, né, o JP Morgan, Morgan Stanley, bancos que estão numa situação muito saudável, tendo que emitir a preços absurdos, né? Então, 5%, 6% em dólar, que eram preços inimagináveis há 2 meses atrás. Então, essa piora dos títulos de alta qualidade que a gente vê como uma potencial oportunidade grande olhando para frente quando a gente vê uma estabilização da economia. O que a gente vê quando a gente observa, né, quando a gente analisa o mercado de crédito, né? E aí entra um pouco no que a Pinco faz no dia a dia, né? A gente tem a maior parte dos nossos fundos é de renda fixa e aí a gente tem uma exposição grande a crédito. E aí o que a gente faz a gente tem 65 analistas de crédito espalhados no mundo inteiro e esses 65 analistas de crédito, eles têm uma relação muito próxima com as empresas que eles analisam. Então, num momento como esse, que a gente está de incerteza muito forte, a gente tem uma proximidade grande com essas empresas para ligar diretamente para essas empresas. Então, a gente tem falado com essas empresas quase todos os dias. Justamente quais são as empresas que vão sobreviver a essa crise e quais são as empresas que vão ter realmente problemas financeiros. E a gente quer estar nessas empresas com muito caixa, né, e com fundamentos muito fortes. Porque, por mais que você tenha oscilação de preço, se você não tiver default, se você segura um crédito e você tem oscilação de preço, se você não tiver default, você não vai ter uma perda permanente, né? O título de crédito, ele vale 100. E aí, se você segura até o vencimento, você vai receber 100 de volta da empresa, né? Se você não tiver o default. Então, o mais importante nesse momento é evitar default, evitar empresas que possam ter default. E é isso que a gente está fazendo. A gente está focando nos setores mais conservadores, né? Os setores mais defensivos do crédito. Então, são setores como telefonia, provedores de internet, torres que emitem o sinal de internet, que são empresas que têm uma receita muito mais estável, que não é cíclica, que não depende da economia, né, e que não dependem do lockdown. E essas empresas, elas têm um fundamento muito melhor e vão conseguir passar por esse período sem ter problemas maiores. A outra maneira de você evitar uma perda permanente é você ter liquidez dentro do fundo, porque a pior coisa que pode acontecer é num momento de crise, que você tem marcação dos seus títulos para baixo, ou seja, o preço cai e você tem que fazer caixa vendendo esses títulos que perderam dinheiro, que estão caindo, porque daí você
você cristaliza essas perdas, né? Então, o que você precisa nesse momento é um fundo que tenha caixa. E isso a gente também tem muita tranquilidade, porque os nossos fundos têm muito caixa e tem ativos muito líquidos que não sofreram, né? Que são ativos ligados ao governo americano, que não tem oscilação de preço nessas situações de crise e que a gente pode vender para fazer caixa se a gente precisar, né? Então, os dois pontos principais é evitar default e evitar falta de liquidez dentro dos fundos. E esses dois pontos a gente já entrou nessa crise preparados, né? Porque a gente já via um mercado, por mais que a gente nunca fosse imaginar que a gente ia ter uma situação como essa, né, de um choque tão grande nas economias, a gente já vinha preparado para um mercado que poderia sofrer um choque, porque os preços estavam muito altos e porque as empresas estavam muito alavancadas, né? Então a gente já entrou mais defensivo, com mais caixa e com a exposição a empresas que têm uma chance muito, muito pequena de default. Bom, dado esse panorama de mercado, né, o que a gente... Eu vou falar um pouco do fundo especificamente, né? O fundo que a gente tem na plataforma da XP é o Pinku Income. A gente tem ele nas duas versões, que é com hedge ou sem hedge de moeda, ou seja, a gente tem ele em reais, então você não vê a oscilação de moeda, e a gente tem ele em dólares, daí você vê a oscilação do dólar, né, do dólar real. O fundo é o mesmo, né? A única diferença é a exposição à moeda. Esse fundo é um fundo 100% renda fixa, ele só pode investir em renda fixa. Ele pode investir em renda fixa no mundo inteiro e ele tem uma flexibilidade para mudar de setor ou país ou o tipo de renda fixa que ele investe, porque ele não segue nenhum benchmark, né? Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande para estar no setor ou na área da renda fixa que a gente acha mais atrativa. Ele tem objetivo de retorno de 5% ao ano em dólares, né? E esse objetivo de retorno, ele se traduz em reais, em CDI mais 3%, mais ou menos, em tempos normais, né? Então, ao longo do longo prazo, né, quando você olha uma janela maior, esse é o objetivo de retorno. Para buscar um objetivo de retorno como esse, que é um retorno que é um retorno relativamente alto, a gente precisa tomar um pouco de risco dentro do fundo. Então, o fundo ele sempre faz um balanceamento entre ativos muito seguros, ou seja, ativos que não vão sofrer em períodos como esse de crise, e ativos mais arriscados, que eles vão pagar uma taxa um pouco mais alta, mas eles vão ter mais volatilidade num período como esse de crise. E aí, com esse balanceamento, a gente espera que no longo prazo a gente tenha esse retorno consistente de CDI mais 3% ou dólar mais 5%. Como a gente entrou nessa crise? A gente entrou com essa balancinha pesando muito mais para os ativos de segurança, porque a gente já estava preocupado com o cenário global, a gente já estava preocupado principalmente com o cenário de crédito corporativo. Então, a gente veio já um pouco mais conservadores. O que aconteceu durante essas últimas 2 semanas? A gente teve uma queda generalizada de todos, tanto dos setores mais seguros quanto dos setores mais arriscados, né? Por causa realmente dessa falta de liquidez. Essa queda generalizada, ela trouxe uma queda mais forte do que é o normal para o fundo. Então, o fundo está no ano com uma queda de 13,5%. 13,2%, que não é o normal, né? O drawdown do fundo normalmente ele pode ser em épocas mais arriscadas 2% em alguns meses, mas a gente nunca viu um drawdown desse tamanho, mas é muito por causa dessa falta de liquidez nos mercados de renda fixa e esse mercado de renda fixa que ficou completamente disfuncional por 2 semanas. Mas a gente tem uma tranquilidade muito grande de que a gente vai evitar essas perdas permanentes no fundo, porque a gente carrega títulos que são, em geral, mesmo na parte de mais risco, bons fundamentos, bons pagadores, com balanços saudáveis e que eles vão evitar default, né? Default, eu não sei se todo mundo sabe, são empresas quebrando, né? A gente vai evitar segurar títulos de crédito de empresas que quebrem. Esse é o principal objetivo. De inadimplência, né? Exatamente. As empresas elas deixam de pagar suas dívidas aos seus credores. No limite, o fundo é credor de grandes empresas americanas. Até queria, aproveitando aí que eu entrei agora, se você puder fazer um breakdown de
exposição geográfica e setores nessa Tá. parte de dívidas também, acho que seria legal para a gente entender onde que vocês estão posicionados, porque é um fundo de renda fixa global, certo? E Uhum. também se tem alguma posição em algum ativo de país emergente, como o Brasil, por exemplo, e como é que está Uhum. esse mercado de bons e de ativos brasileiros aí fora também? Uhum. A gente, ele é um fundo que acaba tendo uma exposição maior a Estados Unidos por dois motivos. Um, porque o mercado de renda fixa nos Estados Unidos é um mercado muito maior e mais profundo do que no resto do mundo. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de exposição à renda fixa nos Estados Unidos. Segundo, porque essa parte de segurança do fundo, que é muito mais ligada a títulos de governos, ela acaba sendo mais atrativa nos Estados Unidos, porque a gente sabe que os títulos de governos na Europa e no Japão rendem zero ou negativo, né? Então a gente não via motivo por ter um título rendendo zero ou negativo, por mais seguro que ele seja, sendo que o título americano, que é até mais seguro, rendia positivo, né? Hoje está rendendo um pouco abaixo de 1%, mas até antes dessa crise rendia aí por volta de 1,5%. Então, a gente acaba tendo um foco um pouco maior nos Estados Unidos. A gente tem exposição a algumas áreas na Europa, no crédito corporativo, principalmente em bancos. Então, como eu falei, a gente gosta de bancos na Europa, na Inglaterra, como HSBC, como Lloyds. A gente gosta de bancos na Suíça, como Credit Suisse, como UBS. E a gente gosta de até alguns bancos na Europa continental, como BNP, Rabobank, alguns bancos desses países do norte da Europa. Então, a exposição fora dos Estados Unidos, principalmente, nesses bancos, né? A gente tem alguma coisa de títulos ligados à hipoteca também na Inglaterra. E a gente tem uma parte do fundo que é dentro dessa parte aqui de mais risco, que é em mercados emergentes. Essa parte hoje está com 15% de mercados emergentes. A gente pode ter no máximo nesse fundo 20% de mercados emergentes, né? Então a gente tem 15%, porque a gente hoje vê, já até antes dessa crise, mas hoje continua com essa opinião de que alguns mercados emergentes eles estão mais bem preparados, com fundamentos macroeconômicos melhores para enfrentar uma crise como essa. E um desses países é o Brasil, né? Então, uma parte desses 15% que a gente tem em mercados emergentes está em Brasil. É pequena, então, assim, não passa de 5% a exposição a nenhum país emergente e nem a Brasil. Então, mesmo quando você tem essa exposição pequena a Brasil, a correlação do fundo com o Brasil continua sendo muito baixa, porque a exposição não é alta o suficiente para aumentar a correlação com os ativos brasileiros. A gente gosta também de México, Rússia e Arábia Saudita. São países que têm em comum reserva internacional alta, bastante reserva internacional, pouca dívida em dólar, inflação baixa e uma capacidade do Banco Central em cortar juros nesse momento de crise, porque tem essa parte externa, né, o fundamento do setor externo em numa situação boa, né? Então, esses 4 países são os principais que a gente gosta de mercados emergentes. A gente sempre tem exposição só a títulos dos governos, né? A gente não gosta de ter exposição a empresas nos mercados emergentes. E a gente tem algumas exposições menorzinhas em alguns outros países menores, mas os principais são esses 4. Fora isso, né, o que a gente tem de setores dentro dos Estados Unidos? Daí você tem alguns setores que a gente não tem muito desenvolvidos aqui no Brasil, né? Então você tem uma área da renda fixa americana que ela é toda de ativos colateralizados. Então, uma comparação boa aqui com o Brasil são os CRIs e FDICs, né? Que são títulos que têm um pool de ativos que estão fazendo colateral. Lá nos Estados Unidos, esse mercado é ultra desenvolvido e é ultra líquido, né? É um mercado muito grande e você tem todos os tipos de qualidade de colateral. Você tem tanto os mais arriscados quanto os de ultra boa qualidade, os AAAs, né? Então, a gente foca muito mais nesses mercados colateralizados em AAAs e a gente gosta desse tipo de risco porque, é um risco mais pulverizado, né? Não é o risco de uma empresa só.
E dois, porque o consumidor americano, que no final acaba sendo o principal risco desse colateral, né? Porque seja o colateral seja hipotecas, ou seja empréstimos estudantis ou empréstimos de automóveis, quem é o pagador final é o consumidor americano. E o consumidor americano ele está numa situação muito boa, né? Ele veio da crise de 2008 com uma desalavancagem grande, ele veio poupando bastante, então hoje o consumidor americano ele tem uma dívida muito menor do que ele tinha em 2008 e uma poupança muito maior, então a gente prefere o risco de crédito pulverizado do consumidor americano do que o risco de crédito concentrado de algumas empresas nos Estados Unidos, né? Flora, até aproveitando essa questão aí do crédito colateralizado, já estou até antecipando algumas das perguntas aqui. Eu recebi uma pergunta de qual é o LTV dessas posições, né? Para cada $1 aí de crédito, qual o percentual de colateral que vocês utilizam? E já aproveitando uma outra pergunta, qual é o prazo médio da carteira que vocês têm aí no fundo? Eu não sei o LTV assim específico, porque a gente tem vários papéis diferentes desses colateralizados. O que eu sei é que a gente está nas tranches sêniores de todos esses papéis, né? Então a gente em todos os, tanto nos que são colateralizados por empréstimos, quanto os que são colateralizados por imóveis residenciais, por hipotecas residenciais, quanto os que são colateralizados por hipotecas comerciais, a gente sempre está na tranche sênior. E a gente sempre tem uma capacidade de analisar o colateral em si, né? Porque a gente tem muitos analistas. Então, um exemplo para você, a gente tem 60 pessoas que trabalham na nossa mesa de hipotecas para analisar as hipotecas, né? Então a gente tem um sistema que olha os mercados imobiliários americanos no detalhe, no CEP, né? A gente faz realmente uma análise profunda do colateral. A gente não compra simplesmente com base em estatísticas. Mas eu não sei exatamente, eu não sei se a gente tem um número só para falar do que seria essa relação entre o empréstimo e o colateral. Qual que era a segunda pergunta? O Desculpa. prazo médio. O prazo médio da carteira como um todo, do fundo como um todo, o que a gente olha de uma maneira um pouco diferente, né? Isso. Então a gente olha assim, o que a gente tem de duration, que é a sensibilidade do portfólio a oscilações na taxa de juros do governo americano, tá? Então, se as taxas de juros do governo americano subirem ou caírem, o quanto o fundo vai oscilar, e isso a gente tem uma sensibilidade muito baixa, então a gente está com uma exposição muito baixa a essas taxas de juros. Com relação à exposição aos riscos de crédito, então daí o quanto de exposição você tem se o spread de crédito abre ou fecha, né? E aí é uma outra medida que a gente tem, que a gente fala que é 7 anos, né? Então, 7 anos seria, se você tem uma abertura de spread de 1%, no fundo como um todo, você perde 7%, né? Mas como a gente tem, a maior parte do fundo é AAA, é muito difícil você ter essa abertura de 1%, né, de spread. Bom, e quais os principais riscos aí que você tem visto no curto prazo? E a partir do momento de normalização, até você usou um termo aí, não sei se todo mundo está familiarizado, que é o drawdown. O drawdown, no final das contas, é uma sensibilidade de retorno, né, abaixo, é o menor retorno, talvez, aí. A maior queda, né? É uma variação de retorno em uma determinada janela de tempo, né? Que nesse caso é para baixo, a menor variação ou a maior variação para baixo de retorno em uma janela de tempo. Esse é o drawdown que a Flora utilizou aí de termo. A partir do momento que a gente normaliza essa questão do Covid-19, o mercado de renda fixa global passa a operar de maneira funcional novamente, o que você espera de recuperação na cota do fundo, só para a gente dar um pouco de visão aí do que seria a oportunidade de comprar a cota agora? Tá.
Deixa eu só falar duas, porque eu vi umas perguntas aqui, eu só quero falar duas. Uma, a gente está falando do Pinku Income, né? Teve uma pessoa que perguntou qual é o nome do fundo. Outro é esse fundo ele é tão diversificado que ele tem 5.000 papéis diferentes, né? Então é muito difícil falar de prazo médio ou de colateral, porque são muitos papéis diferentes, né? E com colaterais diferentes. Então realmente é um fundo muito diversificado. A gente consegue falar mais em termos agregados, né? E acho que um ponto importante, assim, o rating médio do fundo. Então, se você pega todos os papéis do fundo e você faz o ponderado pelo tamanho das posições, qual é o rating? O rating médio do fundo é A. Tá? Então, é muito alta qualidade mesmo, né? A gente tem um fundo com papéis de alta qualidade. Lembrando que a gente está falando de rating global, né? No rating global, o Brasil é duplo B e todas as empresas dentro do Brasil e os bancos são duplo B, né? Então, a gente está falando de A em nível global. Então, é realmente alta qualidade. Com relação ao drawdown, né? É uma pergunta difícil, porque entra muito você falar de expectativas de retorno futuro, né? Que a gente não pode nem falar muito, porque não pode prometer retorno futuro. Mas o que eu posso falar são duas coisas. Uma, a gente vai evitar perdas permanentes, né? Então, é o que eu te falei, a gente compra papéis, a gente fala lá dentro da Pinku, que são papéis que entortam, mas não quebram, né? Então, a gente está vendo muito entortamento, assim, os papéis estão realmente entortados, mas a gente tem um conforto muito grande de que eles não vão quebrar. Então, assim que você começar a ter uma normalização do mercado, você vai começar a ver esses papéis que estão entortados voltando, né? E eu acho que não vai ser muito demorado, porque o mercado hoje ele está muito rápido, né? A gente teve 2 semanas, em uma semana o mercado de crédito passou a precificar uma recessão. Né? Isso em 2008 demorou meses para acontecer. Então, eu acho que a volta também vai ser rápida, mais rápida do que foi em 2008, mas não é difícil de prometer qualquer coisa. E um outro ponto que a gente tem falado também, a gente tem mostrado como foi a crise de 2008, né, nesse fundo. Né? E a crise de 2008 a gente teve um drawdown, né, a gente teve uma queda máxima durante o ano de 10% do fundo. E depois que você teve o pior momento dessa queda máxima, a gente teve um retorno de 16% nos 6 meses seguintes e depois de 27% nos 12 meses seguintes. Assim, não dá para prometer que isso vai se repetir, é outro cenário, né? É outra crise, são outras incertezas, então é muito difícil de falar, vai acontecer isso, mas pelo menos é um paralelo, né, dos gestores, como eles agem nesses momentos de crise. E acho que um ponto importante, né, de quando você entra numa crise dessa é você entrar com caixa, né? Você entrar com espaço para tomar risco, porque você pode ter uma queda. Essa queda você começou aqui o ano, você teve uma queda. Se a recuperação dessa queda foi simplesmente a recuperação dos ativos que você tem no fundo, você vai voltar para cá. Agora, se você tem espaço para comprar aqui, você pode voltar para cá, né? Então, acho que é isso um pouco que a gente está tentando fazer, né? A gente está esperando a estabilização do mercado para começar a ter mais exposição a esses ativos que a gente acha que vão dar oportunidades muito grandes, porque estão muito descontados, são ativos de muito boa qualidade com preços muito baixos. Flora, e a gente tinha comentado também sobre as perspectivas de asset allocation. Agora, com Selic de 3,75 no Brasil, a Bolsa aí nos 75 mil pontos. Muito investidor brasileiro está com uma perspectiva de recuperar, né, ou participar da volta da Bolsa e tem aí uma expectativa de retorno, claro, concordo com você, a gente não pode prometer, mas que em 1, 2 anos, essa Bolsa voltando aí para perto de 120 mil pontos, teria um retorno de 80% a 100% aí, nessa classe de ativo. Como é que um fundo que tem como objetivo de rentabilidade de CDI mais 3, né, em situações normais, se encaixa no portfólio desse investidor? Tá. Eu acho que assim, o Pinku Income, né, e principalmente o redeado em reais, o que ele traz para a carteira de um investidor? Ele traz
uma exposição à renda fixa global, né? Então, lembrando que a renda fixa global, ela é uma área segura dos investimentos no mercado global. Você tem exposição a esses papéis que são papéis realmente com grau de investimento, né? Diferente dos papéis aqui brasileiros. E ao mesmo tempo de uma maneira ativa, né, com gestão ativa, ou seja, você não vai estar simplesmente preso a um benchmark, né, preso a algum setor do mundo da renda fixa. Você vai estar sempre aonde o gestor achar que é a parte mais atrativa da renda fixa. Então, num momento como esse, é lógico que o que a gente espera de retorno no longo prazo para o Pinku Income é um retorno disso de CDI mais 3%, mas da mesma maneira que o que você espera vai para a Bolsa Brasileira seja um retorno de talvez 20% ao ano, né? Não um retorno de 50% ou 100%. Então, da mesma maneira que você está com uma expectativa de um retorno muito maior agora, nesse prazo mais curto, né, de 1, 2 anos, para a Bolsa Brasileira, você também tem uma expectativa de retorno muito maior para a renda fixa global, né? E principalmente para o crédito americano. E você tem uma exposição, só que ao mesmo tempo é uma exposição muito mais segura, porque você imagina você comprar um crédito da Disney, tá? O crédito da Disney vai sofrer muito, sofreu já muito, por quê? Porque os parques vão ter que ficar fechados, você vai ter receita zero durante esse período. Então, é uma empresa que é muito impactada. Por outro lado, você acha que a Disney vai quebrar nesse período? Sabe? A gente está acompanhando. A Disney tem caixa, eles estão preparados para passar por esse período de queda forte de receita. Então, você está comprando um crédito que você sabe, que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente está analisando e que, no fim, a gente não tem que muito adivinhar qual vai ser o lucro da empresa ou não. A gente só tem que ter certeza que a empresa vai ter caixa e vai ter fundamento suficiente para passar pela crise, né? Então, é mais seguro você investir na renda fixa do que se você investir em bolsa, normalmente. É mais seguro ainda você investir na renda fixa com qualidade alta, né, com ratings altos, com grau de investimento, do que você investir na renda fixa sem grau de investimento. Então, você está tendo exposição a uma área do mercado global que você simplesmente não consegue ter aqui no Brasil, né, que é a renda fixa com um grau de investimento global. Então, assim, é lógico que ninguém vai ter 100% de bolsa, né? Quer dizer, alguém vai ter, mas assim, a maioria dos investidores não vai querer ter 100% de bolsa brasileira porque é muito arriscado. Então, você precisa ter uma diversificação. Você acaba tendo um pouco de renda fixa brasileira, mas você tem alguns componentes de risco que são os mesmos na renda fixa e na bolsa brasileira. Se você tem um problema político, imagina que essa crise acaba causando uma crise política aqui no Brasil e você acaba aumentando a incerteza com relação ao futuro no Brasil. Você vai ter a bolsa sendo impactada da mesma maneira que você vai ter as NTNBs impactadas, o crédito impactado. Então, esse risco Brasil, por mais que você diversifique dentro do Brasil, você não consegue fugir, né? Então, quando você vai para um veículo que investe só ou majoritariamente no resto do mundo, você tira a sua carteira desse risco Brasil, né? E aí você consegue essa diversificação sem abrir mão de retorno, porque o retorno vai ser muito próximo ao retorno da renda fixa aqui local, principalmente com esse CDI continuando baixo desse jeito. E tem algum setor que vocês têm algum tipo de restrição? Por exemplo, o setor aéreo agora. Primeiro, vocês têm alguma opinião do que vai acontecer? Se é uma oportunidade ou não? Muita gente aqui no Brasil, nesse momento, tem interesse em comprar ações das companhias aéreas, né? E elas estão realmente performando muito bem aí nos últimos dias, né? Depois de ter caído bastante. A gente sabe que a Boeing pode ser incluída aí nesse pacote de estímulo fiscal que estão desenhando lá no Congresso americano, né? Que está para ser aprovado talvez hoje ou durante essa semana. Enfim, tem algum setor que vocês não investem de maneira nenhuma, né, por uma convicção ou por algum tipo de restrição? E se puder falar um pouquinho da visão de vocês para esse setor de aviação aí também? A gente não tem nenhuma restrição. O fundo ele realmente é muito flexível. As únicas 2 restrições do fundo são no máximo 20% de mercados emergentes e no máximo 50% de high yield. Então, é bem flexível mesmo, né? A gente nunca chegou a ter 50% de high yield. High yield, só lembrando, são as empresas que não têm grau de investimento.
Então, restrição rígida a gente não tem. O que a gente está fazendo hoje é evitando esses setores cíclicos, energia, qualquer setor ligado à energia. Então, todas as empresas de exploração de petróleo, as empresas que são ligadas às empresas montadoras de automóveis, as empresas que são ligadas, como eu falei, a varejo físico, todas as empresas que são ligadas a entretenimento, que vão sofrer muito. Então, a gente está evitando essas empresas que vão ser o epicentro do choque, né, econômico. Então, as empresas aéreas também a gente está evitando, sabe? O que a gente acha é que a gente tem tanta oportunidade de ganhar taxas super altas em setores defensivos, que a gente tem muito mais convicção de que vão passar bem por essa crise, que não tem por que a gente tomar esses riscos nesses setores que a gente já não tem tanta certeza, né? Então, a gente acha que vai ter algumas quebras de empresas, sim, durante esse período. E a gente quer estar o mais longe possível desses setores onde vão ter essas quebras. E acho que um dos candidatos acaba sendo esses setores que vão ser mais atingidos pela crise, né? Que vão ter praticamente zero de receita nesse período e que já operam muito alavancados, né? Então, a gente, nesse fundo, principalmente, que é o Income, que é um fundo que busca a preservação de capital, né? Então a gente não busca yield, a gente não busca retorno a qualquer preço, a gente busca sempre retorno responsável, pensando na preservação de capital. A gente não vai ter exposição a esses setores que têm chance de ter quebras de empresas. E a gente acha que o setor de companhias aéreas vai sofrer muito, né? E é muito difícil, porque como a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar o lockdown, exatamente qual que é a trajetória do vírus, a gente não sabe exatamente quanto tempo os outros países, porque talvez a Itália está passando pelo pico agora, e aí vai começar a reduzir, mas o pico no Brasil, nos Estados Unidos, vai ser daqui a 2 meses. Então, talvez a Itália comece a restringir voos do Brasil para lá, dos Estados Unidos para lá, a Europa vai começar a restringir voos. Então, a gente não sabe o quanto tempo esse tipo de restrição vai durar, e aí a gente não sabe quanto tempo elas vão ficar com receita muito baixa, né? Então, mesmo que os governos ajudem essas empresas, o governo ele nunca vai proteger completamente os credores, porque o pagador de impostos ele não pode arcar com toda a perda, né? Então, no fim, você acaba tendo um pouco de uma divisão dessa perda entre todos, e a gente não quer correr esse risco de estar aí dividindo essa perda. Tá? É bem recorrente, né? Assim, pré-coronavírus, a gente via a possibilidade de Brasil se tornar grau de investimento e, com isso, atrair investimento estrangeiro para o país, claro, uma possibilidade remota. Mas isso sempre ficou muito, acho que vago, e até a explicação para os nossos clientes e investidores sempre permaneceu um pouco distante. Explica um pouquinho desse processo, de como vocês aumentam a exposição para emergentes de 5% para 20%, por exemplo. O que faria com que vocês tocassem ali na barreira limite, né, de exposição para países como o Brasil? Eu acho que assim, a nossa maneira de investir em emergentes é um pouco diferente da maneira com que a maior parte das pessoas tem essa dúvida e quer saber, porque a gente investe em renda fixa, principalmente, e a gente acaba investindo principalmente em renda fixa do governo e de empresas que são ligadas ao governo, que acabam tendo risco do governo, né? Como, por exemplo, a Petrobras. Então, a nossa visão é muito mais olhando para o balanço, né? Então, pensando assim, tanto em empresas quanto no país como um todo, a gente olha para o balanço do país e não para o demonstrativo de lucros do país, né? Que seria lá mais a parte de equities. Então, para a gente, o que importa principalmente é a capacidade de pagamento de dívida do país, né? Então, a parte macroeconômica. Então, se o país está andando num sentido de melhora das políticas macroeconômicas ou piora, né? E a gente viu o país andando num sentido de melhora desde 2016 para cá. E isso fez com que a gente viesse investindo em Brasil na parte de renda fixa, principalmente de governo. Agora, quando você olha para investidores diretos
em empresas diretamente ou mesmo na bolsa, é uma maneira de olhar muito diferente dessa, né? E como a gente não é investidor de bolsa, eu não consigo te falar o que faria esse tipo de investidor entrar no Brasil. Mas a gente vem investindo no Brasil já há bastante tempo. Em 2016, quando teve o impeachment e foi a pior, né, acho que a pior época de preços de ativos aqui no Brasil, principalmente renda fixa, a gente entrou e a gente comprou bastante renda fixa. A gente comprou títulos da Petrobras na época que teve aquele problema de não assinar o balanço, que todo mundo achava que tinha a chance da Petrobras quebrar. A gente falava, a Petrobras não vai quebrar porque o governo não vai deixar. Então, a gente tinha bastante naquela época. Então, o que a gente olha é sempre capacidade de pagamento e preço, né, e a atratividade do preço. Então, acho que algum momento aí dos próximos anos, a gente vai ter um momento em que a gente vai estar mais confortável com a trajetória da economia global e os ativos emergentes ainda vão estar atrativos, porque acho que os ativos emergentes vão demorar mais tempo para se recuperar do que os próprios bonds de alta qualidade nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter algum momento que a gente pode aumentar a nossa exposição. Mas a gente está com uma exposição já até bem alta, né? Se for pensar que a gente está com 15% e o máximo é 20%, a gente já está com uma exposição grande em mercados emergentes hoje, porque a gente gosta, né? É um tipo de risco que a gente gosta. Tá bom. Bom, acho que agora, assim, a gente foi batendo papo aí, né, ao longo da conversa, né, ao longo do tempo aqui. Chegaram mais duas perguntas. Uhum. Acho que foi um pouco. Eu não entendi muito bem essa aqui. Eu recebi uma e-bancos. Então, não sei. A questão do. Eu posso falar assim, a nossa visão de bancos, tanto nos países desenvolvidos, então Europa, Estados Unidos, quanto no Brasil, é que os bancos estão muito saudáveis, né? Então, assim, foi um dos pontos que eu falei com relação à economia. Os bancos em 2008, eles entraram na crise, eles eram o motivo da crise, eles foram a causa da crise, né? Eles estavam muito alavancados, com muito pouco capital, com balanços extremamente arriscados. Depois da crise, como eles foram, quase todos os bancos quase quebraram, os governos tiveram que salvar os bancos, e aí a opinião pública foi muito crítica disso. Como assim os bancos quebram e a gente tem que salvar os bancos, né? Eles ganham dinheiro quando está tudo indo bem, e depois quando eles quebram, quem tem que salvar é a gente, né? O pagador de impostos. Então, a regulação dos bancos aumentou muito nos últimos 10 anos, né? Você teve todos os Basileia 1, Basileia 2, Basileia 3, que fizeram com que a exigência de capital dos bancos mais que triplicasse durante esse período. E, ao mesmo tempo, as restrições do que os bancos podem ter nos balanços também aumentou muito. Então, os bancos hoje, eles estão extremamente capitalizados e estão com balanços muito mais, com balanços com ativos de muito mais qualidade. Então, a gente não tem preocupação com crise sistêmica bancária nos Estados Unidos, nem na Europa. A gente não tem preocupação com exposições muito grandes dos bancos em alguns setores que estão mais arriscados, por exemplo, de energia. Então, a gente não vê esse setor de energia tendo problemas afetando os bancos, né? Os bancos, eles já diminuíram muito a exposição aos setores de energia. Então, é uma área que a gente gosta do crédito, a gente gosta do crédito de bancos, e a gente acha que os bancos vão acabar sendo até uma solução para essa crise, porque eles vão ter que ajudar os governos a fazer com que a recuperação seja mais rápida. Eles vão ter que dar crédito, eles vão ter que tomar um pouco mais de risco. Talvez você tenha até uma diminuição dessa regulação. Os bancos no Brasil, a gente também acha os bancos grandes, né? Lógico, a gente acha que estão seguros. O sistema bancário no Brasil é um sistema bem conservador, então a gente também não tem a gente não vê nenhum risco grande para o sistema bancário no Brasil. A gente gosta dos bancos no Brasil. Mas a gente normalmente o que a gente vê é que quando você pega um bonde, né, em dólar do Banco Brasileiro, e quando a gente olha o tamanho da taxa, a taxa está aqui. Quando a gente vê o que é o risco soberano, né? Então, o que é o risco Brasil desse bonde? Ele está aqui. E o que sobra de spread de crédito é só isso, é muito pouco. Então, a gente prefere estar no risco soberano do que estar no risco de privado, né? De empresas privadas de Brasil, né? De emergentes como um todo.
Tá? Até acho que para finalizar aqui, tem uma pergunta perguntando sobre o risco inflacionário e talvez aí eu acho que é fiscal dessa quantidade de estímulos aí que a gente está vendo, né? Acho que o mundo inteiro está talvez gastando dinheiro que não tem nesse momento para estimular a economia e dar essa injeção de liquidez para os bancos. Como é que você vê esse risco fiscal de curto prazo, daqui a algum, não sei, um ano, 2 anos, como isso pode impactar no mercado de renda fixa? E na parte de banco, só uma pergunta da minha parte, você acha que existe algum risco de da gente ter um credit crunch aí, de não ter muito dinheiro para emprestar e ninguém para tomar? Lá fora. Ah, Não, não, eu acho que o problema é que os bancos realmente não estão dispostos a emprestar dinheiro, né? Eles não querem colocar muito risco no balanço deles, porque como a exigência de capital aumentou muito, cada empréstimo que você faz custa caro em termos de capital para o banco. Então eles não estão dispostos, assim, não é economicamente viável para eles emprestarem muito dinheiro, principalmente para setores mais arriscados. Então, o problema justamente é o oposto, assim, é falta de vontade de emprestar dos bancos. Até por isso que o Fed entrou com essas linhas de crédito para empresas, porque os bancos não estavam dispostos a emprestar. Eu acho que a gente deve começar a ver alguma flexibilização nessa regulação bancária para os bancos começarem a ter vontade, né, a ter apetite de emprestar. tá. E quanto ao risco fiscal iminente de curto prazo, como é que você vê os impactos no mercado de Eu renda acho fixa? Eu acho que assim, inflação, a gente não vê risco. A gente viu, por exemplo, o Japão, durante todos esses anos, fazendo programas de compra de ativo, injetando dinheiro na economia, praticamente emitindo dinheiro, jogando na economia, e não teve inflação, né? Então, acho que a maneira como os economistas estão analisando a inflação hoje vai ter que mudar, porque a gente realmente viu muita coisa sendo feita no sentido de aumentar a liquidez, de estimular realmente a inflação e não teve inflação. Então, eu acho que esse não é o risco no médio prazo, né? E com relação aos riscos fiscais, enquanto os bancos centrais conseguem deixar as taxas de juros muito baixas, você pode ter dívidas muito altas, né? Então, os governos conseguem ter dívidas muito altas porque eles pagam juros quase zero. Então, existe aí lógico que no longo prazo, no longuíssimo prazo, não sei como é que isso vai ser resolvido, né? Qual o limite de aumento de dívida dos governos, e qual é o limite de capacidade dos bancos centrais manterem essas taxas de juros baixas. Mas, assim, no médio prazo também, né, não acho que esse seja um problema, porque os bancos centrais estão realmente mantendo as taxas de juros muito baixas e isso gera um conforto para os governos terem dívidas altas. Excelente. Bom, essa foi a Flora Meirelles, da Pinco. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que é a mesma pessoa que perguntou do nome do fundo, é o fundo Pinco Income. Tem mínimo de aplicação, Flora? O mínimo é 25 mil e é um fundo para investidor qualificado, porque ele é um fundo investimento estrangeiro. Então, pela regulação brasileira, todos os fundos que são 100% investidos em ativos estrangeiros são só para investidores qualificados. Excelente. E qual que é a liquidez do fundo? Toda quarta-feira tem a ordem de aplicação e resgate, e aí paga na quinta-feira da semana seguinte, então é D+6. Mas a Bom, cotização é no dia seguinte. combinado. Bom, então, no limite poderia ser 10 dias, certo? Se você pede mais longe, ou é sempre uma semana? Porque se você quer pedir o resgate na segunda, vai esperar até quarta para pedir o resgate. Se contar do dia que você quer pedir até exatamente. E você tem a questão dos feriados também. Então, se você tem um feriado numa quarta-feira, você pode ter também uma extensão, né? Então, não tem muitos feriados que caem em quarta-feira, mas quando cai, daí você demora ainda mais uma semana. Combinado. Bom, super obrigado por fazer parte aqui da nossa série de encontros diários. Acho que foi muito enriquecedor. A gente está numa linha de expandir realmente a visão dos nossos clientes e investidores, trazendo opiniões realmente fora da caixa, mercados que talvez a gente não olha muito no dia a dia.
E eu acho que, do ponto de vista, né, da diversificação e da construção de um portfólio diversificado para balancear os riscos aí, faz todo sentido. Então, super obrigado. Foi uma aula, principalmente aí de mercado internacional. A gente falou um pouquinho de inflação, de fiscal, de monetário, muito rico. Bom, eu não me apresentei no início, então eu sou Daniel de Paula, sou sócio da Next Gen Capital, antes tarde do que nunca. Quero deixar aqui alguns recados. Amanhã, nesse espaço, a gente vai ter o Alessandro, da Dália Capital, falando de bolsa. E na sexta-feira, a gente tem o Luiz Felipe Amaral, também falando de bolsa, representando a Equitas. Ainda não acabou a nossa série de encontros hoje à noite, às 7. Eu estou abrindo minha colinha aqui, porque é muita coisa. Pelo canal da XP, a gente tem um Zoom com a participação do Abílio Diniz, representando a Península Investimentos, o Pedro Barres, representando a Vulcabras, e o Sami Birmacher, representando a Profarma. E logo após, às 9 horas, a gente tem o Paulo Hartung, que é ex-governador do Espírito Santo, junto com o Pedro Parente, que hoje está na BR Foods, mas tem uma vasta aí, carreira aí, presidindo conselho e sendo executivo das principais empresas do país. E o Zé Galó, que hoje é presidente do conselho da Renner, também batendo um papo aí sobre os impactos do Covid-19 nos seus respectivos setores. Gente, muito obrigado. Espero vocês amanhã. Flora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada Muito a legal você. aí. O espaço é seu. Vamos marcar uma visita sua aqui em Goiânia. Vamos, quando passar essa loucura, a gente marca um presencial com os clientes. Sem dúvida nenhuma. Vai ser um prazer recebê-lo. Se sobrar Obrigado a alguma todos. dúvida que vocês quiserem depois me mandar por e-mail, eu posso responder. Eu respondo para você e você passa para os clientes, tá? Então, eu estou à disposição aí a dúvidas que vierem depois e a outros calls que precisarem. Excelente. Muito obrigado, viu, Flora? Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.